Olá, pessoal. Bem-vindos ao segundo dia aqui de aula. Como a gente já fez a introdução, as apresentações ontem, já vou passar então aqui a fala direto para o nosso professor João Sena, reforçar os agradecimentos, por estar fazendo esse curso, que é uma parceria do INCT-DD com o nosso recente grupo de pesquisa lançado, COMPAD, grupo de pesquisa, comunicação política e democracia digital. E lembrando, os certificados a gente vai passar depois, no final da aula, uma lista para as pessoas assinarem digitalmente. Obrigado, João. Eu vou ter que desfazer o compartilhamento e fazer de novo, porque eu tenho que reproduzir antes. Assim, eu não gosto quando ele faz isso, mas... Então, pronto. Só abrir o bate-papo. Para ter aqui também. Então, olá a todos, boa tarde, como é que vocês estão? Agradecer a quem voltou de ontem, pelo visto fez alguma coisa certa, vocês estarem de volta, e agradecer a quem apareceu hoje, porque tinha algum compromisso ontem, imagino, e não pôde vir. Então, vamos fazer aqui, não vou fazer exatamente uma recapitulação grande, não, mas só para a gente retomar rapidinho o que a gente está trabalhando, que é a programação da gente. Na última aula eu falei o que é texto, o que é análise textual, e eu dei um pouquinho de alguns exemplos sobre como a análise textual de imagens funciona. Então, só para relembrar uma coisa que é importante para hoje, lembrem que a análise textual é uma questão de você reproduzir o percurso gerativo de sentido. Então, você quer reconstruir como é que o texto funciona em termos de quais são as partes dele, como ele faz, para você chegar a uma interpretação ou um sentido geral que você quer, um sentido que seja o prioritário, aquilo que o texto gostaria que você entendesse em última instância. Mas nesse caso, hoje em específico, a gente falou um pouco de imagem, que eu falei das linhas de força das imagens, de como as imagens funcionam para isso, e da relação figura-fundo, que eu acho que é o básico para a gente começar a entender a imagem um pouquinho. Hoje a gente vai falar de texto audiovisual. Então, a gente vai começar hoje tratando de o que constitui esse texto audiovisual, como é que a parte audiovisual se aparece no texto, em última instância. Opa. Então, hoje a gente vai tratar basicamente de planos de cortes e de cenas nessa primeira parte da aula. Porque são os três elementos mais básicos de como você monta o audiovisual. Eu não vou falar aqui de trilha de áudio em separado, trilha sonora, uso de efeitos sonoros e tudo mais, embora seja uma parte muito importante, ia ficar grande demais. Essa aula, inclusive, eu estou com medo que não caiba hoje, porque é uma aula um pouquinho mais longa, com alguns exemplos a mais. Mas depois eu posso passar para vocês, inclusive, um livro sobre música no cinema, de um professor colega aqui da UFBA, Guilherme Maia. Mas, basicamente, aqui a gente vai tratar os aspectos visuais da imagem e a gente vai juntar isso com o que é dito, porque essa é a característica principal da mídia que a gente está trabalhando, que é o YouTube. Então, vamos lá. Planos são resultado da captura da câmera do espaço cênico. Significa o quê? Se a gente estava trabalhando lá com imagens ontem, e quando a gente fala de planos da imagem, a gente está falando do papel, em que a fotografia é impressa, do tecido em que as pinturas são feitas, da parede em que os afrescos são pintados. Aqui a gente está falando de um plano no sentido mais abstrato, não é mais um plano específico no sentido literal de alguma coisa que seja plana, mas de um resultado que, embora a gente veja em 2D, que é numa tela ou projetado, ela é a relação da captura e, portanto, planificação de uma imagem que é um espaço tridimensional a primórdios. Então, você tem essa captura desse espaço, e aí você tem algumas características específicas. Os planos têm características fotográficas,
enquadramentos ou características em termos de colocar no espaço e duração. Hoje a gente vai trabalhar só com os enquadramentos, tá? Porque embora profundidade de campo, velocidade do obturador, distância focal, eles tenham efeito, eles trazem a discussão para parâmetros técnicos demais, eu acho, para essa primeira discussão da gente. Então, como o curso é curto, como a ideia é que vocês tenham, no mínimo, algumas ferramentas para vocês poderem analisar os próprios textos, a gente vai trabalhar só com os enquadramentos. Embora é importante dizer que a duração dos planos normalmente é mais importante para narrativas do que para textos audiovisuais não narrativos, digamos assim. Narração, você tem a questão de como o plano se prolonga e a atenção se dá, mas isso é menos problemático, por exemplo, em textos de Talking Head, que é o caso da maior parte dos vídeos do YouTube, especialmente dos vídeos que a gente está tratando aqui. Ok? Então, o que são os enquadramentos? Normalmente, o enquadramento está relacionado a 3 coisas: distância do objeto, posição em relação ao objeto e movimento. O jeito mais fácil de falar de enquadramento é o que a gente costuma de chamar de escala de plano. Então, isso aqui não está correto completamente. O plano geral ou full shot é bem maior do que isso, mas é o suficiente para a gente trabalhar aqui. E falar também que existe também uma outra escala, que é a escala francesa de planos, que é muito usada em material técnico de cinema aqui no Brasil. Quando você vai para material de vídeo ou para televisão, eles costumam usar essa escala, que é a escala americana. E aí é que está. A escala de planos, ela é sempre uma escala da relação entre o plano como um todo, então, os limites daquele plano que está sendo capturado, e a figura humana. Então, você tem o plano grande, ou grande plano, o plano completo, que é o plano em larga escala, que vai pegar um grande espaço. Você tem um plano intermediário, que os americanos não usam, que nós chamamos de plano de composição, ou plano, o que eles chamam de plano médio, que é o plano em que você pega várias pessoas, que não é a ideia de você dar a ideia de espaço, mas você dá a ideia do que está acontecendo ali. Aí você tem o medium shot ou medium full shot, que é do joelho para cima. Não é tão utilizado em televisão, não é tão utilizado em vídeo. O que a gente costuma utilizar em vídeo são do cowboy para cima, ou plano americano, como a gente chama, que é o plano acima das coxas. Mas nem o plano americano aparece tanto. O plano americano é mais para coisas que as pessoas estejam fora, ao ar livre e tudo mais. E a gente não está usando tanto isso. Então, para falar de YouTube especificamente, a gente está falando apenas desses 4 planos, que é o plano médio. O plano médio, normalmente, que faz escala de plano, é esse plano aqui. Esse eles chamam de medium close, tá? Esse plano aqui é o plano de corpo. Ninguém usa esse nome também. Mas você tem o plano médio, o close e o extreme close-up, ou plano próximo e plano muito próximo. Então, esses planos, eles são interessantes para a gente, porque normalmente são os planos utilizados em termos de, como posso dizer, são os planos em que a pessoa, o objeto que está lá, tem a maior proximidade, a maior capacidade de se mostrar expressão. Algumas pessoas usam a divisão entre escala de apresentação e escala de expressão. Aqui a gente está claramente na escala de expressão, em que a gente está muito próximo de qualquer coisa que a gente esteja vendo. Se forem pessoas, a gente vê as expressões faciais, a gente vê a gente consegue ver a boca se mexendo, os rostos, os olhos de forma muito clara em qualquer um desses 3. Mas normalmente a gente está no plano médio, ok? Então, exemplo aqui de plano médio. Então, o que esse plano médio faz? Você está vendo o corpo da pessoa, o torso, os braços e o rosto em destaque. Mas ainda assim você consegue ter alguma sensação de qual é o espaço ao redor da pessoa. Esse é um plano que
muito claramente é um plano que imita o que você vê quando você está conversando com alguém. Esse é o plano mais utilizado para vídeos de Talking Head, e especificamente se você quiser tratar do histórico de como a gente chegou nesse tipo de plano, é o mesmo plano, por exemplo, que você vai ter em programas jornalísticos. Se vocês forem ver lá o Last Week Tonight, o Greg Show, eles estão em planos médios, talvez um pouco mais abertos, mas eles são quase todos apresentados aí. E isso tem um motivo bem claro, para dar a sensação de que você tem alguma intimidade que a pessoa está falando para você. Porque se você fizer essa mesma coisa com a pessoa em pé, em que você vê um bocado de espaço ao redor, parece que você está gritando para você. Você não tem a sensação de distância, a sensação de conversa. Então, esse tipo de plano é o plano clássico de apresentação de falas. Então, isso é alguém olhando para você, você vai ver isso em entrevista, você vai ver isso em apresentação, porque é o plano de conversação. É o plano em que você pode mostrar a outra pessoa o suficiente para que você não mostre, por exemplo, só o rosto, que tornaria meio estranho você ver só o rosto da pessoa enquanto a pessoa fala, permite ela gesticular, permite ela se movimentar um pouco, mas ainda assim próximo o suficiente para que você tenha essa relação de situação mais próxima. Esse YouTube é famoso, Vitor. Estou recitando ele todo dia aqui. O segundo plano é o close, ou o primeiro plano. Nesse caso, na maior parte das vezes, você tem só o rosto da pessoa em foco, com muito pouco do espaço ao redor. Aqui você tem normalmente planos que são mais planos de reação. Você não conseguiria passar muito tempo próximo assim. Geraria agonia, angústia. Você aqui está querendo fazer um ponto, um exemplo, alguma coisa, dar ênfase a algum argumento ou fala. Aqui você não vai conversar com alguém desse jeito. Isso aqui está quase o único jeito de você conversar com alguém assim na vida real é se você tivesse com a pessoa numa cama ou deitado com ela. Essa é uma distância que não é uma distância, vamos dizer assim, normal de conversação. Por isso, se você passar muito tempo nela, gera um pouco de distanciamento e agonia, não fica natural assim. Ok? Por último, a gente tem o... Alguém está falando? Quer falar alguém? Eu não falei hoje que, se vocês quiserem, vocês podem levantar a mão, que as meninas falam comigo, eu vejo vocês aqui e a gente pode falar. E aí você tem, esse último plano, que é o plano de exemplo, é o Stream Close, ou primeiríssimo plano em português, embora algumas pessoas não usem esse excelente nome, que é o plano de detalhe. Se o close é um plano de reação, esse é um plano feito para mostrar coisas. Você não vai conversar com ninguém enquanto isso está aí. Você quer mostrar alguma coisa especificamente. Você quer dar destaque a esse objeto, a esse item que você está. Por exemplo, aí você tem um stream close de um objeto, no caso aí a placa-mãe do Mac Pro novo, porque você quer mostrar aquilo de alguma maneira. Então, isso é comum, por exemplo, em reviews, isso é comum, por exemplo, quando você está falando de objetos, e quando você quer dar algum exemplo de alguma coisa, que você vai bem a fundo no que é aquilo. Claro, aqui é um exemplo de um objeto, mas a gente pode fazer isso com pessoas também. Então, esse aqui é um plano detalhe de um vídeo sobre culinária. Esse Alex, ele está fazendo o tare, que é esse óleo que é a base do ramen, e ele está querendo mostrar as reações fisiológicas que ele tem quando ele prova isso, porque o mote do vídeo é que ele é viciado em ramen e agora ele está tendo uma forma nova de consumir. Então ele faz uma sequência de cortes muito rápidos que são detalhes do rosto dele enquanto ele está consumindo a comida e mostrando as reações específicas dele. No caso aí, os olhos arregalando, nem sei se a pupila dilatando direito, mas tem um pouquinho disso. Então, o que a gente está querendo explicar aqui com esses planos, especificamente,
é que essa escala de planos ela serve a elementos específicos e a tipos específicos de ação de quem está falando aqui. Até para voltar, se eu quero apresentar um ambiente, se eu quero apresentar um espaço, eu preciso estar mais distante, eu preciso de uma lente mais grande angular, ao invés de uma tela objetiva, mas isso não é o objetivo de hoje. Vamos dizer assim, você precisa ir para trás ou capturar mais do espaço, mostrar mais do espaço. Ou você precisa de um espaço muito grande para você poder mostrar. Do outro lado, se você vai chegando mais próximo, você vai mudando o porquê você está fazendo aquele plano. Eu posso fazer uma cena de conversa usando um plano longo. Claro, eu posso. Mas não é o comum. Se eu estiver fazendo isso, eu quero mostrar distância, eu quero mostrar o ambiente, eu quero mostrar o espaço longo disso. Eu dificilmente vou ver alguém fazer um vídeo inteiro explicando, por exemplo, como funciona um parque, ou falar sobre o estado de uma cidade num plano longo, mesmo que eu queira mostrar a cidade. É muito mais simples, a gente vai ver depois, quando a gente for para cortes, que eu faça um plano médio, apresente a pessoa, comece a ter ela falando e depois corte para os outros planos. Por quê? Porque o objetivo que a gente está tendo com aquele primeiro plano é estabelecer a conexão, estabelecer quem está falando, lidar com isso e depois mover-se para os exemplos, para os próximos planos. Só que aqui eu falei uma coisa que acho que todo mundo sabe, mas é interessante a gente explicar mais específico, que é a ideia de corte, de cortar o filme, de cortar o texto audiovisual. Então, corte é o ato de parar um plano e iniciar outro. Especificamente, na maior parte das vezes, na montagem. Embora você possa usar o que se chama de montagem em câmera, que é literalmente cortar e começar outro vídeo e nunca ajustar esses cortes, fazer tudo isso direto, alguns youtubers gostam de usar isso para transição, por exemplo. Isso é muito comum. Aquele youtuber que faz assim, depois tira e está em outro lugar. Então, isso é uma tentativa de fazer essa montagem em câmera, ou de dar a ilusão de uma montagem em câmera, mas não é o normal, o comum. A gente chama corte de secos quando eles são cortes de uma cena para outra sem nenhuma transição. Você tem uma montagem em que você picota, cola. Às vezes chama isso de jump cut, mas jump cut normalmente se refere ao mesmo plano, que você corta para outra coisa dentro do mesmo plano. Você pode tentar fazer essas transições entre os planos, porque você pode fazer um plano mesclar com o outro, entrar por cima, várias opções, mas isso não é, normalmente, isso não é algo tão importante. Isso é usado com menos. YouTube é muito mais uma rede de transições secas entre falas do que uma rede de transições muito elaboradas. Exceto, é claro, se você estiver vendo vídeos de youtubers de fotografia e de filmografia, porque aí eles gostam de ficar brincando com possibilidades e tal. Mas, na maior parte das vezes, aquilo é muito mais flare, é muito mais uma tentativa de se mostrar para o seu público do que algo efetivamente ativo, que muda muito o conteúdo do que está querendo ser mostrado ali. A outra coisa é que você pode tentar fazer. Isso aqui é uma coisa que é muito comum, vocês vão ver. Lá no final vai ter um exemplo disso, em que você tenta mascarar os cortes em algum tipo de transição. A DaVinci é Smooth Cut, é o Smooth Transition, né? Porque eu uso o DaVinci Resolve para cortar. Você faz o Smooth Transition, e se você não se mexer muito e você botar a transição para ser bem rápida, é capaz de você nem perceber que tem um corte ali, porque o plano é tão similar, que a pessoa não se mexe, que você consegue criar a ilusão de que é um plano sequência só, que é um plano inteiro, ao invés de duas sequências separadas. E, especificamente no YouTube, a estratégia mais comum de montagem, de corte, é a sincronia do corte com a música de fundo. Então, aqui a gente vai
um exemplo. Então, voltando ao exemplo de ontem, do Opulence, eu cortei aqui para ficar só na parte da transição. Percebam como é que ela faz. You don't actually need wealth to be opulent, because opulence is not abundance. Opulence is the aesthetic of abundance. It is the aesthetic of owning everything. The phrase opulence, you own everything, is at this point basically a gay internet meme. Opulence, 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 opulence. Então, voltando aqui para a parte em que ela tá falando, perceba que a música aqui tem uma música de fundo, né? Um coral específico, falando em alemão. Tem meme, mas não foi eu que coloquei, Vitor, foi a Nathalie. Eu não posso tomar critério por ela. Foi ela que fez, não eu. Opulence is the aesthetic of abundance. It is the aesthetic of owning everything. Perceba que antes do corte começar, entra a música para dar ritmo, que vai ser a música de fundo do próximo segmento. Owning everything. The phrase opulence, you own everything, is at this point basically a gay internet meme. Opulence. E essa fala dela não é simplesmente uma coisa, vou fazer uma transição específica. Ela está usando isso para marcar a passagem de um ponto para o outro. Então, quando você vaza o áudio, por exemplo, não falo muito de áudio hoje, mas faz alguma coisa. Quando você vaza o áudio da sequência seguinte para a primeira e usa isso para ajudar a transitar, isso é uma forma de se comunicar com o espectador. Olha só, a gente está indo para outra coisa, vai ter outra coisa depois daí. E isso que está vindo depois é baseado nisso. Usa esse ritmo, esse tema, esse corte, essa situação. E aí você vai ver que ela faz uma transição em que ela vai pulsando o próximo plano em cima desse no ritmo da música. Aesthetic of owning everything. The phrase opulence. Então, como vocês podem ver aí, essa situação que ela é bem pequena, ela é pontual nos vídeos da Nathalie, normalmente só na passagem de uma cena para outra. Mas se a gente for, por exemplo, para um YouTube que trabalhe mais com vlog, e com vlogging de uma maneira mais, vamos dizer assim, que seja a base, seja o vlogging, seja falar do dia dele, não simplesmente falar de um tema, você tem coisas como essa aqui do Casey Neistat, que, para quem não conhece, é basicamente o inventor do vlogging moderno, quando ele começou a fazer isso ali por 2016, 2017. Ele já tinha feito coisas similares antes. Acho que ele, inclusive, fez algumas séries curtas de não ficção para HBO, mas ele começou a fazer esse vlogging dele, acho que em 2015, se eu não me engano, e aí começou a criar esse estilo de vlogging. Isso aqui é um vlogging da segunda versão dele, quando ele voltou, acho que em 2018, a fazer vlogging diário. It's pouring rain out today, so I couldn't go for my normal run. So I'm at the gym instead, going up and down these stairs. It's a good workout. Well. Então, se vocês forem ver, todos os cortes, eles são sincronizados, ou tentando sincronizar o máximo possível com a música. Isso dá a ideia de um ritmo à apresentação. E no caso específico daqui, a gente pode até voltar para falar isso depois, quando falar um pouco de retórica, você tem a tentativa aqui de usar, por exemplo, imagem de estoque. Isso aqui não foi ele que filmou, provavelmente. Isso aqui é imagem de estoque. Então, ele comprou, ele tem assinatura de algum serviço que dá a ele alguns vídeos curtos de certas coisas. Ele procurou nuvens, chuva, e foi. Mas depois ele entra para mostrar cenas cotidianas, e perceba como os cortes são muito rápidos e curtos e precisos nas batidas, especialmente nesse comecinho aqui.
exemplo, a imagem do entregador estava demorando. Olha para isso aqui. A imagem do entregador estava demorando demais no ritmo da música. O que é que ele faz? Ele corta e puxa para o final, porque ele queria que o entregador saísse do campo. Então, alguém que falou foi o Jonathan, foi a estética do videoclipe? A estética do videoclipe? Mas perceba que a ideia aqui não é falar da música, é usar a música para gerar tema, para gerar ambiência, para falar de uma coisa. Por quê? Quem viu os vlogs do Casey sabe que ele normalmente começa o dia dele correndo, ele gosta de correr no começo do dia. Então, esse vídeo começa mostrando chuva em Nova York. E aí parte para ele malhando numa elíptica e depois ele andando pelas ruas, que é o que ele normalmente faz. Às vezes numa bicicleta elétrica, às vezes no skate elétrico. Então, esse é o padrão dele. Mas por que ele tem que mostrar a chuva? Por que ele tem que mostrar isso? Porque ele quer dizer aonde ele está, Nova York. E segundo, mostrar qual é o espaço, qual é a situação específica que ele está, porque é sobre o dia dele. Então, isso aqui é um tipo de YouTube que é um pouco mais narrativo. Então, ele está querendo fazer planos que deem a ambiência, que mostrem onde ele está e qual é a base do começo do dia dele. Pode falar, Cristiane. Só para você está acompanhando o chat ali? Tem uma pergunta. Catarina, né? Qual é a melhor apresentação para o YouTube quando está precisando de sequência de fotos? Bem, Catarina, depende muito do que você faça, porque aí é outra coisa. Você está usando uma ferramenta específica? Eu sou mimado muito porque eu estou no Mac, então o iMovie é super simples para fazer isso. Você escolhe o álbum, joga ele lá e ele já monta, inclusive, para você como opção de corte, de duração, se você escolher a música. Mas se você está trabalhando em Windows, eu recomendo muito o Shotcut. Mas se você está reclamando que o problema é uma questão de como você cria narrativa, ou não gosto de falar narrativa nisso especificamente, mas o tema da sequência e monitorar isso, você tem uma questão mais específica que é anterior. Eu não posso dizer o que é que você está querendo contar, o que é que você está querendo fazer. O que eu diria é que o jeito mais, vamos dizer assim, mais clássico de fazer isso é fazer pela música, usar a música guiar isso e ela ditar as durações. E aí tem a ver você escolher a música certa que vá dar a ideia de clima, de ambiência, de espaço que você quer. Sim, a BBC Brasil tem umas coisas assim. Eu gosto muito também de uma série da Vox Media sobre fotografia, que eu também gosto, que trata um pouco disso. Mas só para a gente terminar aqui a parte dos cortes, tá? Então, só para você ver como esses cortes mais curtos aqui tem uma opção específica. E quando ele vai mudar para ele fazer o vlog, eu não coloquei isso aqui, os planos costumam ficar mais longos. Mesmo que não sejam muito longos, não são os planos do ContraPoints ou depois dos próximos exemplos que a gente vai usar, são exemplos, ele mesmo no estilo dele, ele precisa ampliar o espaço que ele tem para ele falar. Então, a última coisa que a gente quer falar aqui na parte de cortes é a divisão entre A-roll e B-roll. Essa é uma divisão que a gente vai ouvir muito de youtubers falando, especialmente de pessoas que começaram a aprender a filmar através do YouTube, em que normalmente, quando você vai falar em linguagem técnica, em televisão, é primeira câmera, segunda câmera, ou primeiro plano, segundo plano, embora ninguém fale. Então, assim, a câmera A, a câmera B, por exemplo. Por quê? O A-roll normalmente são os planos de apresentação, o plano que você está no apresentador, ou em inglês, no the talent, que eles falam, que eu nunca entendi porquê, mas no apresentador. E ele normalmente fala para a câmera.
O B-roll são os planos que filmam qualquer outro elemento de cena que não o apresentador. É a segunda câmera. Por exemplo, se vocês querem um exemplo no YouTube disso, que para mim é clássico, é aqueles infomerciais da Photoshop, que o pessoal passava 4 horas falando de vários produtos, você tinha uma câmera nele e uma câmera, por exemplo, nos produtos. Então, você tinha ele falando, de repente cortava para a caixa do produto, cortava para ele usando o produto. Porque essas são as duas opções aqui. Só que quando ele está falando normalmente de YouTube, esse B-roll ele é usado para outros fatores. Ele não é simplesmente usado para cortar um programa ao vivo, mas ele é usado para falar de exemplo, para falar do objeto que você está falando, para fazer uma metáfora. Por exemplo, ontem, naquele vídeo da ContraPoints que eu mostrei, você tem ela fazendo uma tabela para mostrar um diagrama, para mostrar o efeito do Trickle-Up Linguistics, enquanto ela estava falando sobre, como um efeito de, não simplesmente exemplo, mas diagramação desse exemplo de uma forma visual. Então, aqui a gente tem um exemplo disso nesse canalzinho sobre urbanismo. Now, I know some of you are saying that everyone should just switch to electric vehicles because they can be zero emissions depending on where the power comes from. And while that is true, there's one more big reason why European cities in particular would want to banish the car. Cars take up a lot of space. Unlike many US cities that grew considerably in the age of the automobile, many European cities grew large in the centuries before the car. They have large, intact, pedestrian-friendly districts. Some cities did more demolition than others to jam cars into their central districts, and others rebuilt in more car-friendly ways after various world wars. But in general, there are still many cities in Europe where a high percentage of the population can move about just fine without cars. And just fine may be underselling it, because once you start getting rid of cars, it makes all other forms of transportation better. It's more pleasant to walk, safer to bike, and faster to ride a tram. So how are European cities actually getting rid of these cars? Só uma coisa, Mayara perguntou para mim, a série da Vox que eu falei, acho que se chama Dark Room, acho que chama Vox Dark Room, que ela fala sobre fotografias que mudaram a história, fotografias que causaram algum impacto. Então, é o histórico dessas fotografias, e muito do tempo você fica vendo a fotografia em si. O estilo é meio que a gente costuma chamar de explainer, né? Explicadores. É um vídeo grande sobre um tópico específico, explicando esse tópico. Que a gente até posso falar um pouquinho depois. Mas, ok. Now I know. Então, por último, nessa primeira parte de hoje, que está sendo um pouquinho corrida, porque eu tenho medo que a segunda parte não dê tempo, é a ideia de cena. Cena, normalmente, a gente fala em audiovisual, é uma unidade de ação. Isso vem do teatro, em que você tinha... A cena era a unidade em que acontecia uma coisa específica, depois você mudava para a próxima ação. Então, a próxima cena era a situação dramática a ser encenada, em que você mudava os atores, a disposição dos atores e tudo mais. Aí que vem o nome. Quando está falando de texto narrativo, o normal é que seja uma ação que avance a história. Você revela alguma informação, você fala alguma coisa, acontece algo que você precisa saber daquilo para o que vem depois. Só que quando a gente está falando aqui em textos não narrativos, essa divisão de cena, ela não costuma ser por causa de uma ação, mas sim por causa de um argumento, por causa de um tópico, por causa de um tema. Então, a gente está organizando aqui, e essa, para mim, essa parte aqui de baixo, é o central para a gente hoje, já que a maior parte dos textos dos vídeos de YouTube que a gente está lidando são não narrativos. A ideia de uma cena aqui é a ideia de um argumento, é a ideia de como eles organizam audiovisualmente o argumento. Então, vamos rever aquele vídeo do City Beautiful, só que com um pouco mais de detalhe para vocês verem a próxima cena, tá? Now, I know some of you are saying that everyone should just switch to electric vehicles because they can be zero emissions depending on where the power comes from. And while that is true, there's one more big reason why European cities in particular would want to banish the car. Cars take up a lot of space. Unlike many US cities that grew considerably in the age of the automobile, many European cities grew large in the centuries before the car. They have large, intact, pedestrian-friendly districts.
Some cities did more demolition than others to jam cars into their central districts, and others rebuilt in more car-friendly ways after various world wars. But in general, there are still many cities in Europe where a high percentage of the population can move about just fine without cars. And just fine may be underselling it, because once you start getting rid of cars, it makes all other forms of transportation better. It's more pleasant to walk, safer to bike, and faster to ride a tram. So how are European cities actually getting rid of these cars? No, not like that. But there's no one obvious way to do it either. Cities can choose from a variety of policies. Oslo uses a particularly brilliant strategy. When local businesses push back on an all-encompassing ban on cars, Oslo switched to something a little more subtle. They don't always forbid cars outright, but they simply don't provide any parking. Over 700 on-street parking spaces in the city center have been eliminated. The few remaining spaces are left for disabled drivers, electric vehicles, and morning deliveries. There are still some parking garages on the periphery, but it turns out when there is no place to park, streets empty out and people turn to other modes. Oslo proved that a gradual approach, one that demonstrated the benefits of reducing or removing cars, can work better. This can apply to street closures too. One of the most famous examples of this is Barcelona's Superblock program. Barcelona's Eixample neighborhood features a rectilinear grid, and city planners made superblocks out of groups of 9 city blocks. Streets within these superblocks would be restricted to local use and speeds of only 10 kilometers per hour. Streets along the outside of the superblock would carry freight trucks, buses, and through traffic. The result wasn't exactly a car-free superblock, but it was certainly car-light. Barcelona recently announced that they're supersizing the superblock idea. Through traffic would be relegated to the edge of the larger neighborhood. This would open up even more street space within the neighborhood. Eixample is very dense with few parks, so much of the previously car-oriented streets would be converted into green space. 21 intersections would become public plazas. The plan is to have all residents in the area living within 200 meters of a green space. Again, many of the streets within the superblocks would still be open to local traffic. This is essential because people still need to receive deliveries and truck out their waste. But what if you could design a city where those sorts of trips wouldn't even be necessary? Então, primeiro eu gostaria de pedir desculpas pela legenda, de novo, essa legenda não fui eu que fiz, são as automáticas do YouTube. Então, os erros que me fazem querer morrer por dentro não foram minha culpa. Mas o que a gente está querendo ver aqui é, perceba que quando eu fiz o primeiro corte, ele parava no argumento. Ele abriu o argumento dizendo, tá, mas por que a gente não simplesmente diz que a gente tem que fazer todos os carros virarem elétricos? Que ele estava falando de emissões de carbono antes. E ele termina por fazer toda uma explicação de por que o problema são o espaço que os carros tomam. Ele nem fala aqui, mas ele podia, por exemplo, falar de que é pouco eficiente usar carros. Mas ele está dizendo só que carros ocupam muito espaço em termos de planejamento urbano, ruas são grandes, e você precisa, e você tem lugares onde você não precisa disso para funcionar. Só que aí ele vai para a segunda parte, em que ele se pergunta: So how are European cities actually getting rid of these cars? Perceba que aqui ele já mudou o argumento. Ele já concedeu, ele já chegou ao ponto que ele pode dizer, ok, a gente sabe por que elas querem se livrar de carros. Agora, como elas querem se livrar de carros? Aí ele, inclusive, faz uma transição com uma piada, inclusive uma piada audiovisual, tipo, ele não fala nada. No, not like that. Mas aí ele vai falar de exemplos disso. Então aqui você tem uma segunda cena em que é o argumento não simplesmente de por quê, mas sim como. E aí ele dá 2 exemplos específicos, o exemplo de Oslo e o exemplo de Barcelona. E se vocês notarem, no finalzinho... Opa. Now I know some of you are saying their waste. But what if you could design a city where those sorts of trips wouldn't even be necessary? Perceba que no final disso ele já abre o próximo argumento. Ele está encadeando o argumento no outro. Ele está falando, ok, se a gente tem, primeiro, motivos para você não querer carros na cidade,
modos de você retirar carros de uma cidade. O que aconteceria se você planejasse uma cidade para não ter carros? Então, você tem a ideia de um próximo argumento, ele já está criando a próxima cena, ele já está incluindo a ideia da questão de ação. Fabiana aqui fez uma pergunta. Nem sempre espacial temporal, porque espacial e temporal aqui normalmente é uma questão de ação. É mais fácil você dizer que a cena muda quando você tem uma mudança de estado ou dos personagens ou do mundo específico. Porque, por exemplo, você pode ter uma cena que seja uma cena de passagem de tempo. Quem nunca viu aqueles time-lapses da pessoa fazendo várias coisas e o tempo passando? Você tem uma cena aí. A cena é a cena de passagem do tempo, porque você quer chegar ao final daquele período. Então, alguém está falando, alguém abriu a... Jorge, é você falando? Ok. Estou agora na dúvida. Vou continuar aqui. Então, essa questão, narrativamente, se a gente for usar o termo mais preciso para a cena, é essa ideia de ação, de uma sequência que promova a história para frente de alguma maneira. Você pode ter mudança temporal, você pode ter mudança espacial, mas você normalmente sempre está atrelado a alguma coisa que evolua, desenvolva a trama. Só que, como você falou exatamente, no YouTube, a maior parte dos textos não são textos narrativos. Então, você não pode lidar com essa mudança de cena especificamente sem você entender o que é que liga elas. E aqui, essa é uma... não acho que seja uma conclusão muito polêmica, e eu vou falar isso na próxima parte, a próxima parte da aula, que a ideia é que uma parte dos textos do YouTube eles funcionam de maneira retórica. A base não é narrativa, a base é retórica. É um conjunto de argumentos com a tentativa de ou explicar algo, convencer alguma coisa para alguém. Então, por exemplo, percebam aqui como isso é diferente, esse texto, esse vídeo do City Beautiful, é diferente do vídeo do Casey, que para mim é o importante, para vocês entenderem. Mesmo que o Casey aqui ele não esteja efetivamente contando uma narrativa, que ele já saiba como vai terminar, que essas coisas, ele está tentando montar parecido com. O final, se vocês assistirem qualquer vlog, você acaba caindo num texto que é mais ou menos argumentativo. Ele vai começar a falar sobre um tema, alguma coisa, algo aconteceu naquele dia e como ele quer lidar com aquilo, como ele quer falar para a gente sobre aquilo. Mas ele tenta costurar o dia dele, ele tenta costurar os eventos do dia dentro daquilo. E às vezes não dá, às vezes é difícil, às vezes eu edito e tal. Mas perceba como ali tem algo que é muito mais narrativo do que aqui. Ali tem algo argumentativo. Você vai ver depois que ele vai voltar nesse episódio específico. Ele vai voltar para o escritório dele, ele vai voltar para o estúdio, ele vai começar a falar do que ele fez, ele vai começar a abrir caixas e falar e responder perguntas do Twitter, porque é o tempo que ele tirou para isso naquele dia, naquele episódio. Mas, normalmente, é assim. Ele começa muito narrativo e depois vira um talking head normal. Isso, Jonathan. O ritmo das transições, a progressão narrativa, narrativa entre aspas, a progressão do que está sendo contado é a progressão do argumento e dos tópicos que está se colocando aqui. Para quem quiser aprender mais sobre essa parte mais técnica, mais clássica, não tem livro melhor do que esse livro, que é a Arte do Cinema, a introdução do David Border e da Kirsten Thompson. É muito focado em cinema narrativo, tá? Se eu não me engano, existe, na versão original em inglês, tem um capítulo sobre modos não narrativos de cinema, mas não é muito completo, nem ajuda muito. Mas ele tem boas definições do que é plano, do que é cena, do que é sequência, e ele tem muitos exemplos para vocês fazerem isso, e diferente, acho que em todos os textos que eu mandei aqui, ele é um livro-texto.
Ele é literalmente um livro feito para você dar aula com. Ele é criado como um manual para você servir de referência dentro de aulas. Então, e ele é muito claro, ele é muito técnico, e se vocês lerem o livro que eu passei ontem, O Arte e Ilusão do Gombrich, ele é alguém que pertence a essa mesma tradição teórica. Ele é, para todos os efeitos, ele é um historiador da arte que trabalha com cinema. Então, ele é muito leve a leitura dele. Ele consegue falar de coisas técnicas e coisas complexas de forma muito simples, de forma muito fácil de entender. Ok. Então, dito isso, vamos agora para a parte maior da aula e alguma coisa que é um pouquinho mais complicada, que é como fazer sentido do texto audiovisual. Essa é a parte que é mais complicada de falar, porque é muita coisa muito profunda e eu tenho absoluta certeza que eu vou falar alguma besteira porque eu estou tentando resumir tudo em 40 minutos, 50 minutos de aula. Então, vamos lá. Primeira vez, o que é sentido? De forma muito crua, e aqui não é algo que eu queira dar uma definição muito científica sobre isso, muito acadêmica sobre isso, sentido é aquilo que o texto quer dizer. Não é aquilo que o texto necessariamente, efetivamente disse, e não é necessariamente aquilo que a gente pensa sobre o texto, mas o que o texto quer dizer. Se lembra que eu falei na aula passada, que o objetivo da análise textual é de reconstruir o sentido preferencial do texto? Isso que a gente está tentando falar. O texto quer dizer algo, ele tem sentidos embutidos dentro dele, codificados dentro dele. E a gente está tentando retirar esse primeiro sentido, o sentido primordial de lá. Rapidinho, Pedro, deixa eu só terminar aqui que eu vou falar com você, porque essa é uma questão mais teoricamente difícil de articular aqui. Mas aí eu volto já. Assim, o mesmo texto ele pode ter múltiplos sentidos válidos. Então, você pode ter um texto que signifique coisas diferentes se você ler ele de formas diferentes. E isso não é incomum nem muito raro. Mas mesmo nesse tipo de texto, você tem normalmente sentidos prioritários, que são formas em que o texto é mais forte, ou você pode dizer que o texto se constrói melhor para aquele sentido. E sentidos também podem ser apresentados em camadas, em que você pode entender um sentido e o sentido posterior se reconstruir acima desse sentido, e você vai acumulando, criando formas. Por exemplo, para falar por exemplo, a diferença que eu falei ontem da análise textual e análise do discurso. A análise do discurso, se ela for bem feita, ela normalmente se baseia numa boa análise textual. E ela vai utilizar dessa análise textual, assim, o que o texto quer dizer, para participar e para partir para falar de um sentido mais amplo, um sentido social, que não é necessariamente o sentido do texto. Só que ele normalmente está ligado a esse sentido textual, se for bem feito. Você não está falando do nada, você não está falando de olhar a borra de café ou pensar em nuvens. O que é que você vê quando você olha para uma nuvem especificamente? Então, você está tentando construir essas camadas específicas de sentido. Para usar, por exemplo, de narrativas. Existe uma primeira camada de sentido que é qual é a história, o que está sendo dito especificamente. Depois você tem uma segunda camada de sentido, por exemplo, que, ok, tudo bem, mas o que quer dizer com isso? Qual é o discurso mais complexo que está se colocando em cima disso? E aí você pode ter uma terceira camada sobre isso, que é, ok, tudo bem, a que tipo de outros textos, por exemplo, isso se remete para construir esse sentido? Então, todos esses sentidos existem, tudo isso são coisas que querem dizer algo diferente, mas eles estão encavalados um no outro, em que é difícil você chegar ao terceiro nível, ao segundo nível, sem partir dessa primeira compreensão básica do sentido textual. Ok? Agora eu vou ver aqui com o que Pedro, a dúvida de Pedro. Fiquei em dúvida sobre essa base retórica ou base narrativa. Quando na minha pesquisa, trabalho com vídeos no YouTube que são talking head, mas são autobiográficos. Será que nesses casos eles preferiam ser definidos como uma coisa ou outra, ou seria um pouco dos dois? Olha, Pedro, na maior parte das vezes a gente tem uma questão que é contar uma história nem sempre significa que o texto é narrativo.
E aí é uma questão bem técnica mesmo, que é uma briga de foice entre narratólogos, entre o que constitui especificamente narrativa. Assim, se você for falar minha opinião, narrativa é aquilo que tem trama, é aquilo que tem enredamento da pessoa, em que o fato de que você está falando de um fato me faz ter vontade de saber mais sobre aquele fato, sobre outra coisa. E isso é o núcleo da narrativa em si. Você pode ter histórias, simplesmente, que são conjuntos de fatos colocados em ordem, qualquer ordem possível. A questão central da narrativa é o modo como você conecta esses fatos, esses elementos factuais ou ficcionais, de um modo que seja motivado. E aí você tem uma discussão gigantesca no campo sobre isso. Por exemplo, o David Bordon, ele costuma fazer uma diferença entre narrativa, que seria, por exemplo, isso que você falou, contar história e tudo mais, seria narrativa, e narração, que é o ato de fazer isso de uma maneira deliberada para causar efeitos específicos e progredir uma história com o objetivo de contar para alguém. Às vezes você não tem, por exemplo, se eu disser para você que eu conto uma história no meio de um argumento para fazer um exemplo, essa história ela não está sendo uma narrativa no sentido básico, ela é um exemplo, estou dando como parte do argumento. Se eu tratar ela bem específico, só dentro dela, sem conectar as outras coisas, aí eu já tenho algo um pouco mais específico, narrativo, que eu quero ver ali. Mas, como eu digo para você, isso é uma coisa meio complicada. Por exemplo, existe um teórico, James Phelan, isso na verdade é uma corrente teórica da narrativa, que chama narrativa retórica. Wayne Gould, Jim Phelan e tudo mais, cujo objetivo central é lidar com narrativas e como se fossem argumentos. Então, você vai falar que cada ação, na verdade, é um argumento, que você precisa conhecer aquilo para entender o próximo, e esse ato de colocar um argumento após o outro dá sentido à narrativa. Então, não é que um seja excludente ao outro, mas são formas um pouco diferentes de lidar com o texto, tá? É algo um pouco complicada e eu tenho que confessar que eu não imaginei que surgiria essa dúvida aqui. Mas, na maior parte das vezes, você tem que entender o que o texto quer fazer. Se o texto quer convencer ou explicar, esse texto, normalmente, ele é prioritariamente retórico, mesmo que ele contenha elementos narrativos dentro dele. Tatiana está problematizando ainda mais, colocando a ideia de uma narrativa em escala. Sim, você poderia pensar essa narratividade ou esse elemento quase narrativo. A gente chama matéria de histórias, aquela história, aquela coisa. Então, você pode tratar assim, mas a questão, na maior parte das vezes, é qual é o objetivo central disso. Como eu estou falando, isso é uma discussão muito pesada no campo narrativo, uma discussão muito difícil, inclusive, porque, inclusive, ele coloca para definir o que é uma narrativa em termos teóricos mais concretos. Por exemplo, você vai ter uma corrente teórica, por exemplo, se você se basear em Ricoeur, narrativa é qualquer coisa que seja uma relação entre tempo e objeto. A forma como o ser humano tem de expressar tempo é narrativa, pura e simplesmente. Então, qualquer forma de escrita, qualquer forma de articulação, música e tudo mais, ela é essencialmente narrativa porque ela põe uma relação com o tempo. O que eu acho que você pode defender, só que nesse sentido, narrativa vira um termo amplo demais e acaba qualquer coisa vira narrativa. Se você quer falar de coisas mais específicas, aqui eu gosto de uma delimitação. Narrativa é aquilo que lida com o entrelaçamento específico e ativo de várias ações de modo a causar efeitos específicos, que é a definição de plot, ou de trama, ou de enredo. Mas isso delimita a narrativa para coisas muito específicas. Você pode fazer um documentário, por exemplo, que é uma narrativa, contar a história de alguém, enredar isso e tudo mais. Mesmo que a maior parte do documentário seja prioritariamente argumentativo ou retórico. Ok?
Só um pouquinho, Tatiana, eu te passo para você. Mas aqui que está falando assim, nesse sentido, o texto educativo é retórico. Nesse sentido, Catarina, eu diria que sim. Vamos dizer assim, lembra que eu falei para vocês lá no começo que a ideia de texto é a ideia de programação de efeito? O efeito, a retórica, na maior parte das vezes, é a programação de efeito feita para o convencimento. Então, a explicação é convencimento. Eu aqui, nesse exato momento, estou tentando convencer vocês, não só de que eu sei sobre esse assunto, mas de que a minha explicação sobre esse assunto faz sentido suficiente para vocês aceitarem. Então, sim, em último tempo, é retórico, mas aí depende de como você fala. Aí você fala, projetos educacionais, depende do que você chama de educacionais. O YouTube, hoje em dia, é basicamente o maior repositório de tutorial da internet. Então, depende do que você quer aí, e quer dizer como educativo. Eu não sei. Então, Tatiana, pode falar. Obrigada, Sena. Na verdade, eu ia só tentar desproblematizar aqui. Tatiana, eu não estou conseguindo te ouvir, está com muita interferência. O fone. E agora? Agora sim. Bem, né? Pronto, então, na verdade, Sena, eu ia só tentar esclarecer, desproblematizar aqui um pouco o que eu coloquei no comentário no chat, para dizer o seguinte, que, assim, eu acho que, sobretudo pensando esses materiais, para o YouTube, eu acho que é interessante pensar em termos de narratividade, ou melhor, a construção narrativa como um recurso dentre outros, né? Porque é diferente de quando você vai, né, para um produto como o cinematográfico, mesmo o televisivo, ficcional, sobretudo, né? Eu acho que, nesses casos, sim, a dimensão narrativa ela tem uma importância maior, né? Enfim, eu acho que, a não ser que você esteja, claro, né, tentando investigar a importância, o efeito da dimensão narrativa, o uso da narrativa, né, nesses vídeos especificamente, isso faz um sentido. Do contrário, não sei se vale a pena, né, enfim, ir tão a fundo, porque me parece que não é o recurso central, né, o fundamental nesse caso. Era o que eu estava tentando falar ali. Tipo, assim, existe uma narratividade, por exemplo, quando você está falando aqui, o vídeo do... até tentei mostrar, o vídeo do Casey Neistat, ele é mais narrativo do que os outros que eu mostrei aqui. Você percebe claramente que ele é mais narrativizado, que ele tem uma montagem específica, o modo como ele faz parece mais que ele está contando uma história do que os outros. Mas, como você falou, é um recurso. Só que, na maior parte das vezes, eu acho que é contar uma história como um recurso retórico, que é contar um exemplo específico ou tentar construir um argumento através de uma história. Então, mesmo que tenha narrativa, seja parte daquele elemento, ele é especificamente um artifício retórico que está colocado ali. Então, discutido isso do que é sentido, eu achei que nem seria aqui que seria a parte mais complicada. A gente vai falar aqui de 3 linhas teóricas para falar de um sentido do texto. Fala de semiótica, estética e retórica. E aqui eu gostaria de fazer um gigantesco disclaimer, que eu provavelmente vou destruir, desmembrar e acabar com todas essas linhas retóricas. Se tiver alguém que seja aqui especialista nelas, por favor, não me mate. Eu estou falando isso porque eu tenho mais meia hora para falar sobre todas elas e dar alguma base para os alunos. Então, meu objetivo aqui é, antes de tudo, mostrar para vocês como é que elas funcionam e quais são as possibilidades que você tem se vocês quiserem se aprofundar nelas. Tudo bem? Não é ser algo muito categórico, muito específico. Por isso que isso aqui é pouco acadêmico, é mais um curso, um tipo workshop para vocês. Então, vamos agora na tarefa inglória de explicar a semiótica em 10 minutos. Então, semiótica, para ser o jeito mais simples de falar, é o estudo de como os humanos produzem, percebem e interpretam signos. Signos, nesse caso, são elementos de algo que remetem a outra coisa. Então, o processo de significação se dá sempre a partir de como e em que funções os signos se articulam nessa relação de remetimento. E os signos, ao longo do tempo, se cristalizam em certos sistemas. A coisa mais básica que a gente pode falar é a linguagem falada. Então,
sistemas sígnicos de português, inglês, árabe, japonês, etc. São signos semióticos, signos, nesse caso, linguísticos especificamente. Mas o que é que isso significa em específico? Significa que quando a gente está falando de algo... E ele faz assim, tá, ok. Achei que era aqui. Eu estava assim, o que está falando? Mas a ideia central aqui é que o modo como nós humanos processamos o mundo nunca é com a coisa em si. Se você pensa numa cadeira ou fala numa cadeira, não aparece uma cadeira na sua mente. Aparece algo que represente essa cadeira. Esse elemento de representação é elemento de remetimento. Então, você tem algo, uma estrutura mental que se remete a esse dado da realidade. Isso vai construindo o modo como você pensa, o modo como você articula isso com a realidade. E, nesse caso, se você está estudando semiótica, você quer desconstruir isso, identificar quais são os signos em específico que estão ali, e, a partir daí, entender como é que esses processos de remetimento funcionam, a partir de que sistemas, a partir de que modos esses sistemas se relacionam. Semiótica é um mundo. Tá? Semiótica é uma disciplina por si só, enorme, com diversas subdivisões, e que se colocam muita coisa. Inclusive, eu coloquei aqui simplesmente para completar. Eu acho que seria complicado, até pela minha história e pela minha carreira acadêmica, não colocar isso aqui, já que fui orientado durante 5 anos na graduação por um professor de semiótica e me formei dentro de um grupo que estudava prioritariamente semiótica. Mas isso aqui é algo que vocês podem pesquisar mais. Eu vou falar muito pouco de semiótica porque não é o que eu vou usar na análise de amanhã, então não quero me focar muito nela. Mas só para terminar aqui, dizer para você que existem 4 grandes escolas de pensamento semiótico. Existe a semiologia, que é a pensamento, não sei se foi a primeira, mas foi a primeira a despontar especificamente como o ensino e estudo dos signos, que é a tradição francesa que vem da linguística, que tenta aplicar as ideias do linguista Ferdinand de Saussure para outros sistemas sígnicos. Inclusive, esse é o grande diferencial dela, inclusive, o grande problema para mim, é que ele toma a língua como modelo para todos os outros sistemas sígnicos. Ele é muito específico para tentar aplicar relações que funcionam para a língua verbal para os outros sistemas sígnicos. Às vezes não vai, especialmente a relação língua e fala, por exemplo. Partindo disso, e ela é criada, de alguma maneira, já está dentro dessa primeira geração da semiologia, a segunda geração, a semiótica greimasiana, a semiótica gerativa, a semiótica francesa, feita por Greimas, que foi alguém que trabalhou com Barthes, que é o semiólogo de primeira geração. Ele vai trabalhar com a ideia de que a semiótica ela vai continuar com a base linguística, mas não com a base da língua, mas com a ideia de que nosso processo significativo se dá na base da frase. E depois ele vai trabalhar isso, ampliar para que a ideia, na verdade, é a ideia de narrativa, que toda fala ela é narrativa, não só por causa da questão do tempo, mas porque o modo como ele coloca sujeitos em ação, e que ele vai tentar aplicar isso para outros sistemas sígnicos também. Então, muitas vezes eles chamam essa semiótica greimasiana, eles chamam até de semiótica narrativa, porque o percurso gerativo, que é o processo básico de Greimas, ele é um processo claramente narrativo, de criação, de geração narrativa. Ele também criou o quadrado semiótico, que é um sistema de oposições que é um pouco mais, vamos dizer assim, abstrato e aplicado a outros tipos de formas cínicas mais específicas, mas quando você vai ver o trabalho posterior dele, ele vai se focar muito nessa ideia do processo gerativo e de como o processo significativo ele é sempre narrativo e tudo mais. Então, a terceira coisa é a semiótica russa, semiótica da cultura. Eu conheço muito pouco de Lotman. Eu sei que existe, eu fui na universidade que formou ele lá em Tartu, conheço algumas pessoas que trabalham com ela, mas nunca li muito. Mas a ideia central da semiótica russa, ou semiótica da cultura, é a ideia de que qualquer processo de significação só pode ocorrer dentro de um ambiente
interpretativo. Então, a ideia aqui é da ligação entre a interpretação pessoal e a interpretação coletiva, e como esses sistemas interpretativos, sistemas culturais, influenciam e moldam todo e qualquer processo de significação. E, por último, a semiótica inferencial, a semiótica americana, a semiótica peirciana, que é a ideia de que a semiótica, que os signos são processos mentais, e que toda a forma que a gente tem de lidar com o mundo, de falar com as coisas, passa por esses processos. Então, é uma semiótica que dá muita foco à percepção e ao modo como a gente processa essa percepção. E aí, para dizer só para não me ficar em cima do muro, eu não faço parte de nenhuma delas. Se eu tivesse que pôr mais próximo, eu faço parte da semiótica diferencial, mas eu trabalho muito mais próximo da perspectiva de Humberto Eco, de Paulo Fabre, em que essa parte da inferência ela é temperada por uma pragmática que aparece pouco em todas essas vertentes, que é a ideia de que, na verdade, a gente interpreta até onde precisa, até onde a gente pode, a gente para o processo de interpretação de significação quando a gente alcança o que a gente precisa, que isso gera certos limitadores que só podem ser vistos na situação específica. E por isso que ela é pragmática, ela lida com o uso e os efeitos desse uso dos signos. Ok? 10 minutos, 10 minutos. Espero que ninguém me mate. Se o Benjamin estiver me ouvindo, por favor, não reclame comigo. Segundo ponto que a gente quer falar aqui é a estética. E a estética estranhamente, é uma disciplina muito antiga e muito nova. Nova porque a gente vai falar de estética quanto à situação específica posteriormente a Kant. Mas se a gente for entender estética como o estudo de como leitores ou apreciadores ou pessoas se sentem em relação a textos ou a obras ou a situações, se você quiser ser ainda mais amplo, ela está aí desde Aristóteles, basicamente. Mas a questão central da estética é que o sentir aqui não se refere a simplesmente opiniões, mas a sensações, emoções que o texto suscita. Quais são os efeitos, no sentido aqui mais basal de efeito, sensíveis que as obras causam nas pessoas. E a outra parte desse estudo é que a estética pode se referir ao estudo de como as sensações são imbuídas no texto. Muitas vezes a gente chama isso de poética, ou de como elas operam especificamente na recepção. Ok? Então, estética, em último caso, é de como as coisas são sentidas. E aqui a gente tem que fazer uma diferenciação, que às vezes é meio chato, específico, as pessoas podem fazer, é que a estética trabalha com coisas um pouco antes do sentido textual que a gente falou aqui. Esse sentido é um pouquinho mais primário, um pouquinho mais basal, assim. É a sensação que você tem de bater o pé quando você ouve um ritmo de música. É quando você vê alguém que está indo, em filme de terror, que está indo para frente da porta do monstro, você diz, não! Essas sensações básicas de medo, angústia, felicidade, alegria e tudo mais, é que normalmente a estética trabalha esses efeitos primários de emoção. E assim, dentro do estudo de estética, as duas partes vão ser importantes para a gente nesse exato momento. Primeiro, o estudo do gosto. E aqui o gosto é algo mais específico do seguinte, não gosto disso, gosto daquilo. Mas a ideia de que o fato que você pode realizar esse juízo se baseia no conjunto de sensações que você tira daquilo. Então, se alguém diz para você que ele não gosta de coentro, por exemplo, você precisa dizer que ele não gosta porque tem alguma coisa no coentro que realiza uma sensação que torna dizer não gosto disso, rejeição. Então, você está trabalhando aqui com a ideia de que esse gosto, ele não é um gosto que é puramente pessoal. Ele é um gosto que ele é compartilhado por certos motivos. E o fato de que eu gosto daquilo por determinados motivos torna isso compartilhável e torna isso possível de ser imbuído de um grupo, coisas específicas. Sim, eu sei a versão, John, sim.
inata ou do DNA, de porque as pessoas não gostam de coentro, Cristiane, que é um gosto de sabão. O que é real, mas não torna minha revolta menor. E o outro estudo da estética é o estudo dos movimentos estéticos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a gente vai estudar impressionismo, realismo, ou fast wave ou coisas parecidas, a gente está falando que a gente vai estudar um movimento estético específico, que é como e por que nós agrupamos certas formas de fazer e por que elas adquirem certos sentidos específicos. Então, se a gente fala, por exemplo, de movimentos artísticos, movimentos estéticos na história da arte, se a gente fala em impressionismo, o impressionismo tem uma certa forma de enxergar e entender o mundo que passa por um processo de transformação em um objeto sensível, então, em quadros, no caso do impressionismo, que tem determinadas características específicas que são feitas para causar sensações daquelas, de mostrar um momento que nunca poderá retornar, que é a questão do impressionismo, que o mundo é o conjunto de vários instantes irreproduzíveis e que a gente precisa capturar esses momentos, não porque ele é um momento só, mas porque ele é um conjunto daqueles momentos e que a gente precisa expressar esse leque de que aquilo é reproduzível, ao mesmo tempo impossível de acontecer novamente. Então, a ideia de impressão momentânea, impressão retinílica, que a galera do impressionismo trata. Isso é importante para a gente por quê? Bem, porque na maior parte das vezes, quando a gente está tratando de formas estéticas populares, e o YouTube não escapa disso, a gente precisa lidar com o gosto do público, ou, portanto, quais são as formas e sensações que o público se conecta mais facilmente. E a gente também precisa lidar com um conjunto, com certas estabilidades ou cristalizações de formas estéticas, ou então de poéticas, usar o termo anterior, de como se criam isso. Então, se a gente fala, existem diversas formas de fazer um vlog, sim, mas eu posso construir uma linha para dizer que se alguém trabalhou ou parte da linhagem do Casey, por exemplo. Então, se você vê o Peter McKinnon, se você vê o Matt Raposa, se você vê essa galera que veio de fotografia e de vídeo fazer vlog, eles claramente trabalham dentro do conjunto de formas e elementos que o Casey criou ali. Então, toda essa ideia de vlogging que a gente está trabalhando vem disso. No entanto, por exemplo, se a gente for falar aqui, o pessoal que o Pedro Augusto está lidando comigo, que provavelmente vai fazer vlogging, o que é uma coisa que existe há muito mais tempo do que o Casey faz, mas, por exemplo, que vai ser talking head, falar para a câmera com muito menos edição, com muito menos cuidado. Por quê? Porque eles partem de uma outra linhagem estética que trata o vlogging de outra maneira. E a gente tem que entender como é que isso se faz. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar certos movimentos fascistas e o modo de que eles se apropriaram da Vaporwave para fazer isso, tem que entender o que é a Vaporwave, por que aquilo é feito daquela maneira, quais são as condições estéticas para aquilo. Ontem alguém falou do PoopTube, que é um conjunto de formas de fazer. Inclusive, eu vi um vídeo, me esqueci quem foi que mandou aqui, achei bem interessante, que é um conjunto de macros, né, porque são partes muito curtinhas. Oi, Fabiano. Então, partes muito curtinhas que são editadas de formas bem diferentes para criar um efeito de música, naquele caso, basicamente um vídeo musicado, mesmo com o autotune da fala, colocado ali. Então, aquilo ali não é simplesmente uma coisa, mas um conjunto de formas de fazer, de formas de utilizar os elementos, no caso da edição, para criar certas formas específicas. Então, você vai ter isso desde sempre. Em última instância, você vai acabar tendo algumas cristalizações que são mais importantes, mas normalmente a gente fala aqui também de certos efeitos específicos. Então, a gente pode falar, em vez de movimento estético, a gente pode falar de efeitos primários. Então, filmes de terror têm certas formas de fazer. Por quê? Porque fazer sentir medo é uma forma muito comum. A gente vai aprendendo formas mais fáceis e mais simples de
falar, de causar medo nas pessoas. Então, se a gente vai, por exemplo, para quem assiste muito vlog ou celebridade de moda, você tem um novo gênero que é o pedido de desculpas. A galera fazer vídeo de 40 minutos explicando por que aquilo que aconteceu, pelo qual ela foi cancelada ou coisa parecida, aconteceu, e pedir desculpas, e chorar, e se humilhar, basicamente, na frente do YouTube, para as pessoas continuarem vendo. E isso acontece tanto e de tanta maneira que não é simplesmente só uma forma, como virou uma estética. Todo mundo... Você sabe quando você vai ver um pedido de desculpas. Quando alguém que trabalha ali, quando Jeffree Star, por exemplo, vai falar, você já sabe o que ele vai dizer e como ele vai colocar ali. Então, você já tem toda uma construção de um formato, de um modo em que você já espera daquilo. Virou um gênero, em última instância, que talvez seja um nível mais cristalizado desse tipo de cristalização estética. Quando as coisas se cristalizam, pode virar um certo gênero a partir de um pressuposto de como aquilo funciona para causar alguns efeitos. Ok? 10 minutos para estética, vamos tentar terminar retórica em 10 minutos também, para a gente poder falar, mostrar uns videozinhos e discutir umas coisinhas a mais para você. Retórica, para mim, é a coisa mais simples. E aqui eu tenho que dizer aos habermasianos que estão me ouvindo, porque se Rafael e Samuel estão aí, é que eu não estou tratando aqui retórica como uma construção de argumentos muito específicos, que eles precisam ser válidos, precisam ser racionais, eles precisam ser públicos e tudo mais. Aqui eu estou estudando retórica como uma construção de argumentos e as formas de convencimento através desses argumentos. Então, aqui eu estou usando retórica do modo mais básico e simples. Habermasianos, por favor, não venham me reclamar de que eu estou usando, por exemplo, argumentos emocionais e tudo mais, porque isso, para mim, não tem problema. Vocês resolvam, você com a teoria de vocês. Tá? Então, basicamente, para o nosso uso aqui, o argumento central do texto, o que o texto quer dizer, é o sentido dele. Se você está construindo um texto argumentativo, você quer dizer algo com ele, e o nosso objetivo, enquanto analistas, é identificar o que é isso. E para compor esse argumento central, a gente vai utilizar argumentos menores, que são exemplos, explicações e refutações. Então, se a gente está tentando fazer uma análise textual retórica de um texto, a gente está tentando construir esse argumento central, o ponto do texto, seu tema, o que ele quer dizer com isso, e reconstruir a cadeia argumentativa. Então, é como cada argumento se relaciona um com o outro para causar esse convencimento. Eu sei que lida com emoção, mas, por exemplo, existem certos tipos de argumentos que são puro apelo, e às vezes não rola muito bem. Apelo puro, por favor, sei lá, vídeos de alguém pedindo para você doar para a campanha para salvar a cachorrinha que está com câncer, por exemplo. Isso é um argumento, mas para deliberação seria um bom argumento, ou pelo menos não seria um bom argumento. Então, a emoção conta, a emoção é um argumento. Tipo assim, eu acabei de dar esse exemplo, Cristiane. Se você está falando assim, por favor, doem para minha doguinha que está aqui com câncer, eu não tenho dinheiro para pagar o tratamento, e aí você mostra a doguinha com dor, ela com toquinha, ela indo para o veterinário, é claro que é um argumento, isso é um argumento emocional. Você diz, por favor, se comova, e ao se comover, me dá dinheiro. Então, essa é a parte básica. E aí não é nenhum ataque à deliberação, eu acho que a deliberação tem bons motivos para dizer que os argumentos têm que ser válidos de determinadas maneiras, é só para dizer que a gente está trabalhando em outro framework aqui, tá? Em que esse tipo de coisa não precisa ser muito específica. E aqui a gente vai dar um exemplo mais claro, por exemplo, de tipos diferentes de argumento, tipos diferentes de você pode enxergar a retórica aqui. Para quem falou, por exemplo, texto educativo enquanto retórica, esse aqui é um bom exemplo. Aqui, ó. Ecosystem, a biological community of interacting organisms and their physical environment. So in tech, an ecosystem is just a community of interacting objects. So Apple makes a ton of devices. The iPhone, the iPad, the Mac, the Apple Watch, the Apple TV, the HomePod,
AirPods, but they also make a lot of software and proprietary technology that ties them all together. AirPlay, AirDrop, Continuity, iCloud. So once they can draw you into the ecosystem somewhere with one of their devices, let's say an iPhone, for example, you get an iPhone like many people do, then they can try to lure you to spend more money on other Apple products because they just work so well together. Now, most companies have a family of products. That's not new. It's not like Apple's the only one doing that. But what makes this particularly unique ecosystem so successful, maybe the most successful ecosystem ever, is not only how well they work together, but the walls they've built up around those things. Living inside this Apple ecosystem is sort of like what we call a walled garden. You may have heard that expression before, meaning everything that's in the garden, in these walls, it's this beautiful, luscious garden, everything is green, it's everything you could ever want, but these walls on the outside are really tall, and they kind of don't want you trying to climb out or trying to explore beyond those walls. Just look at all the great stuff in here. Basically, once you get a couple of Apple devices, you start to get into the ecosystem. Let's say you get an iPhone and a MacBook, just those two things. They make it as easy as possible. You start using iMessage. You start getting text messages on your phone, and then you can reply to them on your computer. Super easy. Blue bubbles everywhere. You're web browsing on your phone. Then you sit down at your computer, and it shows up for you to pick up exactly where you left off. You have iCloud Drive, so any files on one are always on the other. Anything not showing up? AirDrop. Peer-to-peer sharing. Legendary. You have tethering, so the MacBook always has the iPhone's internet wherever you go. Want to make a video call? I mean, I guess FaceTime's right there. You can answer it on either device. You ask Siri to remind you for something, it'll put it in the Reminders app every time. So okay, now you're in the market for a smartwatch. Well, I mean, you just get an Apple Watch. Like, what other options are there really? Now you can answer texts on your watch too, blue bubbles everywhere, answer calls on your watch, there's FaceTime still, ask Siri to set reminders on the watch, it'll put them in the Reminders app. Everything works together so beautifully. Okay, now you're in the market for a smart speaker. It's a pretty new market. A couple of options out there. Seems like it makes perfect sense to just go with the Apple one. Now suddenly wireless headphones are gaining steam. You're in the market for some wireless earbuds. AirPods are right there. They work perfectly. You get the idea. All these services and products are designed to be as good as possible. Yes, of course. But they're also designed to be these little hooks to keep you in the Apple ecosystem, to keep you giving them information, and to keep you buying more Apple products as long as possible. And the way to keep you using those products is to make those products as good as possible within the ecosystem. And those are key words, within the ecosystem. This explains the existence of so many Apple products that on the surface or from the outside, from behind those walls, can seem kind of limited or pointless or dumb, especially in new markets where there's just the beginnings of competition. Like, why does the HomePod exist in 2018? A smart speaker that only uses Siri, only uses Apple Music, does not connect to Bluetooth, does not connect to anything that's not an iPhone, does not have a headphone jack? Because for that guy who uses Apple Music and has an iCloud account and has an iPhone, it's kind of perfect. Então, aqui, se a gente for usar a definição mais clássica de argumento enquanto convencimento, não funciona exatamente muito bem. Isso tem uma explicação. E nesse caso específico, a gente vai ter todas as etapas. O Marques faz. Primeiro argumento, ele traz a definição do que é um ecossistema. Depois ele vai falar como é que isso funciona especificamente para a Apple. Depois ele vai falar de por que a Apple faz isso em termos de hardware e software. Depois ele vai falar de por que ela faz isso em termos mercadológicos. Percebam aqui que, embora ele tenha um argumento nessa parte específica, quer explicar o que é um ecossistema e por que a Apple tem um, por que ela investiu em um, em certa medida, se você olhar especificamente para cada um desses, ele vai fazendo argumentos através de exemplos. Então, tem um bocado de exemplo, muitas exemplificações aqui. E esse é o tipo de argumento que você vai ver mais comum nesse tipo de vídeo. Você faz uma afirmação, então, isso é um ecossistema, deixa eu te mostrar o que é um ecossistema segundo essa definição. Então, você tem exemplificação aqui. A ideia toda que você pode imaginar, não, João, ele não está querendo me convencer de que ele está certo, ele não está querendo me convencer de nada, ele está explicando uma coisa. Mas o modo como ele faz isso faz com que você acredite nele. Às vezes a gente acha que retórica é propaganda, no sentido de fazer você comprar algo ou agir em relação a isso. Nem sempre.
quando você vai falar com aula, professor e tudo mais, retórica muitas vezes é o modo como você tem de explicar para que outras pessoas entendam, não só o que você está explicando, mas que você sabe sobre o que você está explicando. E, por exemplo, no caso do Marques especificamente, ele está fazendo esse vídeo não para mim, ou provavelmente para alguém que seja muito habilidoso com tecnologia, ou que viva muito nesse mundo, ou que conheça as suas diferentes empresas e tudo mais. Ele está falando isso para um público em geral, para um público que não entende porque ele comprou um Android agora e o Apple Watch dele funciona mal com o Android. Ou porque, se ele comprou um Mac, o celular que ele provavelmente é melhor para ele comprar seria um iPhone. Por que isso acontece? Quais são as estratégias de fazer isso? Só que, para explicar isso, ele precisa juntar argumentos. E, especificamente aqui, dezenas de exemplos. Mas esse é o plano central. E é por isso que eu estou falando que a base primordial do YouTube, nesse caso, é retórica. Porque não é simplesmente convencer, mas tornar o argumento transparente. Então, aqui você tem um argumento bem simples, bem transparente, bem direto, e uma linha argumentativa em que ele não esconde muita coisa. Se vocês lembrarem do vídeo de ontem da ContraPoints, por exemplo, que ela adora fazer ironia, cortar para uma coisa, falar exemplos meio espúrios e tudo mais, é uma outra forma de retórica, né? Então, para eu não usar ContraPoints de novo, porque, bem, às vezes você tem demais de uma coisa boa, a gente vai olhar esse cara aqui, hoje. Hey friends, did you know that climate change is definitely real and definitely affected by human action? I had to ask because, well, some people deny that that's happening. And this video's about them. Now, I'm not here to pretend that there's a real debate in science about whether CO2 affects global temperatures or whether humans have a hand in it. The science is settled and the deniers are wrong. Oh yeah, call them deniers to make them look bad. That's a classic straw man argument. They're not denying climate change, they're just skeptical that it's happening. See, it's actually very smart when you put it that way. And look how this degenerate refuses to engage in reasonable debate with people who disagree with him. That's not rational at all. How can the issue be settled if you haven't debunked your opponent's points? Look, mate, I hate to be dogmatic, but I think any reasonable analysis of climate deniers has to contend with the extreme deficit of actual facts on the side of people who claim to be the ones who know the facts better than the actual researchers. When someone specifically positions themselves as pro-science and fetishizes the idea of reason, the fact they're being unreasonable is something that needs to be brought up. We're gonna get into it, but if someone's evidence is so poor that even me, a gaming YouTuber who got peanut butter in his ear when he was setting up the first shot for this video, can see the holes in it, then something's really gone wrong here. So in this video, we're gonna look at some prominent climate deniers, what they have to say, why what they say is clearly wrong, why they seem to believe it anyway, how people get to be climate deniers, and what we can do to make there be less of them. Nailed it! I suppose one thing you could do is just let the ice sheets melt. I mean, the problem would kind of go away if most of them drowned. Oh, I'm dying! Oh, I guess I was wrong! Oops! We're all gonna die! Now, climate denialism doesn't come in just one flavour. No, like ogres, the issue has layers. And unlike ogres, climate deniers are not all-stars. Although the ice they skate is getting pretty thin, and the water's getting warm, so they might as well swim. Smash Mouth's All-Star was about climate change. Change my mind! Deniers range from claiming the climate isn't actually changing at all, to admitting that the climate changes but that humans don't have an effect and it's probably just normal that things have got so warm lately, I'm sure it'll go back to normal soon, to claiming that CO2 doesn't really have an effect on the climate, to saying that even if it does, it's actually good for us since plants need CO2, to saying it's real but it's not that bad and scientists are exaggerating, to saying, well, look, I'm confused. A lot of people are saying a lot of different things, so I guess
universe are still up for debate and we shouldn't do anything. Ah, that's great. See, even cowards have a place in denialism. If you haven't heard of Ben Shapiro, then your YouTube recommendations bar has glitched out. Shapiro is a conservative commentator who's very popular with people who already agree with him, and he's really good at winning debates with teenagers who haven't finished university and don't have all the media training he has. He was editor-at-large of Breitbart for 4 years, and he's written 10 books about how it's the left's fault that conservatism keeps making things worse for everyone. He's a true intellectual gymnast, the kind that can write tweets decrying when the left talk about how they're on the right side of history, and then publish an entire book called The Right Side of History. Here he is dipping his webbed flippers into the pool of climate change with his signature Shapiro intellect. So let's say, for the sake of argument, that all of the water levels around the world rise by let's say 5 feet over the next 100 years, say 10 feet by the next 100 years, and it puts all the low-lying areas on the coast underwater, right? Which, let's say all of that happens. You think that people aren't going to just sell their homes and move? Just one small problem! Sell their houses to who, Ben? Fucking Aquaman! Então, aqui a gente tem outra forma completamente de lidar com a argumentação e tudo mais. Ele usa exemplos, ele usa a delimitação. Por exemplo, isso aqui, em parte, é uma piada com coisas que acontecem e tudo mais. Então, ele vai trabalhando aqui, mas parte central do argumento dele é irônico. Ele está falando disso, dizendo desde o começo que ele não precisaria estar falando isso, porque é óbvio que as pessoas estão erradas. Então, ele vai mostrando aqui o argumento do outro lado, mas o modo como ele desconstrói esse argumento é completamente diferente. Aqui você tem uma situação de outra forma retórica. Se no primeiro você tinha uma retórica de explicação, aqui você tem uma retórica de combate, de confrontamento, de negação. O objetivo central dele no vídeo não é dizer por que a mudança climática é real. Ele está aqui para dizer por que quem acredita que ela não existe é burro. Em última instância, é isso que ele está querendo te convencer. Ele está querendo usar os argumentos. E o modo como ele argumenta isso, em última instância, é para, em certa medida, ridicularizar o outro lado. Então, isso aqui é uma estratégia retórica, especificamente colocada e usando determinados tipos de formas e de estética que a gente vai colocar. Eu quase trouxe mais um vídeo da ContraPoints hoje, que foi o vídeo sobre estética que eu mencionei ontem, em que ela argumenta com ela mesma para mostrar um terceiro tipo, que é ela argumentando teoricamente como a garotinha do Tumblr, mas eu achei que o tempo já estava ficando muito, muito próximo. Então, só para terminar essa parte aqui de estética, fazer uma conclusão geral, para a gente poder trabalhar amanhã com análise mesmo, que é o quê? Se a gente está entendendo que os vídeos do YouTube que a gente está pretendendo analisar, e acho que a grande maioria da gente está aprendendo a trabalhar com o YouTube de política, a gente vai trabalhar com retórica. A gente precisa entender como essa retórica funciona e a gente precisa entender como as pessoas usam diferentes formas de argumentação para fazer os seus pontos. No caso aqui, você vai ver quais são os elementos audiovisuais que eles usam. Então, se lembra como a ContraPoints, por exemplo, colocava vídeos das pessoas falando. Então, ela passa excertos do Paris is Burning para fazer o evento, para fazer o ponto. Ela podia só ler o texto, ela podia, inclusive, só colocar o texto na tela, porque ela traz o áudio original. E isso é uma tentativa de usar o argumento original. Então, olha só, isso aqui foi o que as pessoas realmente falavam. Eu não estou adulterando o argumento, eu não estou cortando as coisas. Eu estou dizendo o que as pessoas disseram. Por que aqui o H-Bomber Guy coloca a fala do Shapiro? Inclusive uma fala relativamente longa do Shapiro. Porque ele está querendo reconstituir o argumento ao qual ele está sendo contra. E esse é o tipo de situação que ele está colocando aqui. A gente está trabalhando primeiro com um modo que é completamente audiovisual. Então, aqui de novo, para cair na mesma situação que eu coloquei ontem. Se você tirar a legenda aqui para fazer o argumento, metade do efeito se perde.
não funciona, ele não existe se não for audiovisualmente. Mesmo se a gente for pegar o vídeo que eu mostrei aqui, que é o vídeo mais simplesinho do City Beautiful, que é o canal de urbanismo, se você tira os exemplos, não simplesmente das imagens que ele mostra das outras cidades e das situações que se criaram para fazer aquilo, o argumento perde força. Então, se a gente está falando de YouTube aqui, a gente tem que entender que esses argumentos não são feitos simplesmente pela pessoa falando, mas pela manipulação dos diversos elementos narrativos que a gente trabalhou aqui. Então, quem estava na aula ontem lembrou que eu estava falando sobre os cortes e os jump cuts que chegavam mais perto da ContraPoints. E eu falei hoje que ia falar um pouquinho desses jump cuts aqui. Just one small problem. Sell their houses to who, Ben? Fucking Aquaman! Hey, friends! Perceba como aqui o argumento todo dele, o modo como ele desconstrói e ele nega o argumento do Shapiro, além da parte óbvia, para demonstrar a raiva que ele tem do argumento dele e demonstrar toda a negação dele, quando ele vai falar, ele começa nesse plano que é um close, ele corta para um close mais próximo dele, e aí ele volta para um plano médio, que é um plano ainda mais aberto do que ele estava antes, porque ele precisa de ter espaço para a figura da Aquaman aparecer. Então, existe toda a manipulação, não simplesmente do ambiente visual, mas da relação disso com o texto. Vejam quando ele corta. Just one small problem. Sell their houses to who? Então, ele corta quando ele termina uma frase, ó. Sell their houses to who, Ben? Fucking Aquaman! Então você tem aqui não simplesmente o corte enquanto algo funcional, mas também como um sistema de acentuação. Ele está acentuando o argumento com o corte. E é isso que a gente está vendo. Se a gente está falando de retórica, se a gente está falando de convencimento, se a gente está falando de como esse argumento pode só ser utilizado para convencer alguém, qual é a força desse argumento, os elementos visuais aqui, eles não são simplesmente tempero, alguma coisa que você coloca por cima, mas sim parte fundamental de como você faz esses argumentos. Se a gente voltar aqui para o vídeo Ecosystem, do Marques, a biological community. Quando ele fala dos aparelhos, e ele vai passando de um para um, usando os aparelhos, dando exemplo das coisas, claro, ele não precisava, ele podia ter ficado nele falando. O B-roll aqui é para usar os exemplos para reforçar as coisas. O argumento acaba ganhando mais força com isso. Então, a questão central que eu estou tratando para vocês, que desde a primeira aula, é ok, legal, a gente poderia reconstruir esse argumento através do texto e tudo mais, mas o argumento ele não funciona completamente sem isso. Como é que a gente pode estudar a potência argumentativa desses textos e o modo como esses textos são usados para convencer e informar pessoas, sem entender que boa parte do modo como eles funcionam se dá num plano visual que a gente, muitas vezes, não olha. Então, a gente vai resolver isso amanhã. Hey, friend. A gente vai fazer um pouco de análise. Eu vou apresentar algumas ideias de como classificar vídeos do YouTube, falar de YouTube um pouco mais geral. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho com uma análise mais específica para vocês. Ok? Essas são as minhas sugestões para falar as coisas. Eu não tenho nenhum livro de retórica muito específico. Eu pensei em dar a retórica do Perelman, mas a nova retórica do Perelman ela é muito técnica. Eu acho legal, eu acho uma boa corrente, mas ela é muito pesadinha. Estética também é uma coisa que a gente não tem bons livros texto em português. Eu achei isso horrível. Eu fui procurar as coisas, a maior parte são alguns artigos específicos e tudo mais. Esse livro aqui é um livro de coletâneas, criado pelo GT da Compós, de comunicação de experiência estética.
mas eu acho que ele é um bom parâmetro para você ver diversas abordagens diferentes e como ele funciona no campo da comunicação. Ou pelo menos para quem está trabalhando com ciência política, pessoas ciências sociais aqui, você trabalhando com estética da comunicação, estética das questões comunicativas que a gente está lidando aqui de certa maneira, eu acho que é um bom primeiro passo. Okay? Muito obrigado. Vamos só responder duas coisinhas aqui que o pessoal está colocando. Catarina e Paula, Paula perguntou se tinha texto para falar de YouTube. Infelizmente, das coisas horríveis que você tem, não. Se eu posso te passar textos que vão fazer análise do discurso do YouTube, falar do YouTube como fenômeno tecnológico ou social, mas análise interna, muito pouco. Tipo, alguém pode ter escrito uma frase, um parágrafo, uma coisinha ali, mas eu nunca vi nenhum artigo específico sobre estilo no YouTube, por exemplo. Então, muita gente fala de vlogging, muita gente fala da parte social, da parte parasocial do YouTube, mas na hora de descrever o fenômeno é muito superficial. Eu não me sinto muito à vontade de mandar isso para vocês, porque acho que, às vezes, coisas ruins assim são piores do que nada. Rick, assim vamos dizer, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre vídeo de política. Embora eu tenha feito um esforço bem grande para ter lidado com política, embora não política brasileira aqui. Então, muito da ContraPoints, o H. Bomber Guy que eu trouxe, eles são youtubers hoje em dia, basicamente, que lidam com questões de política. O H. Bomber Guy, inclusive, lançou um vídeo enorme, tem acho que 2 semanas, 3 semanas, sobre vacinação e sobre anti-vaxxers, por exemplo. Ok, Vitor, que bom que eu consegui. Tem, Tatiana. A ideia é que amanhã seja meio que um esboço do que a gente está querendo trabalhar aí. Mas sim, Paulo, eu acho que às vezes a gente fica reclamando um pouco que o campo não existe, a gente tem que arregaçar um pouquinho as mangas e criar alguma coisa assim, mesmo que não seja a minha área específica. Por exemplo, eu acho muito interessante o modo como os vlogs foram mudando com o tempo. A maior parte das vezes eram vídeos muito diretos, a pessoa ligava a câmera, sentava na frente da câmera, falava, às vezes cortava com alguma coisa sobre o que ele estava falando e tudo mais, mas depois, e isso é por isso que eu acho que o Casey tem muita influência, você começou a usar muito efeito, filmagens com drones, filmagens time-lapses de lugar e tudo mais, para fazer passagem de tempo e tudo mais, então se tornou uma coisa mais sobre viagem. E aí, não sobre viagem, mas sobre a situação específica, o espaço, e não só o que a pessoa está falando. E aí você teve uma segunda geração, que são os youtubers de viagem. E aí eu acho que se tornou uma forma mais, vamos dizer assim, mais dominante a partir do modo como isso foi. Porque quando você fala de YouTube de viagem, você não é somente a pessoa viajando, mas o espaço onde ela está e o que ela está desenvolvendo se torna muito mais importante. Eu gostaria de transformar, Paula, mas tem umas 4 coisas na fila, inclusive uma coautora me olhando enquanto a gente está falando. Vou dar uma lida, sim, Adi. Com a Mariana? Gosto da Mariana, a gente vai vendo aqui. Eu falo com o coração, Catarina. Não, porque do coração, para a gente, é uma frase um pouco específica. Rafael vai entender. Se Samuel está aí, ele vai entender também. João mal tem coração, gente. Que mentira. Que mentira. Diz a pessoa que me botava enrascada e eu tinha que tirar, porque eu tinha muito amor por ele. Mas essa parte está gravada, né? Tá, infelizmente. Eu posso tirar, a gente edita. Vou dar uma olhada. Oi, legal, isso eu não tinha achado. Eu cheguei a procurar um pouquinho. Isso foi quando? Foi esse ano ou ano passado? Foi dezembro do ano passado. Foi depois que eu estava procurando os artigos com...
Do Uma Newton, coisa. você está falando? É que ele acabou de postar. Eu não tinha achado, eu procurei isso. O Newton Kleiner, ele está fazendo essa aproximação, né? Retórica e YouTube, né? E aí a gente fez basicamente, ele fez essa primeira tentativa de análise de vídeos usando, né, a retórica. Então, Vou dar uma lida aqui. não é essa linha tão textual igual você fez, mas foi muito nessa linha argumentativa, sabe? Então, justamente, a gente estava tentando pensar em como fazer algo que unisse as duas, né? Olhasse para os argumentos, algo mais próximo, talvez, da análise de conteúdo, mas também nessa linha da análise textual, não ignorasse todo o restante do que está acontecendo, os elementos visuais, é vlog, não é tosco, não é, tem sessão de memes, não tem, barulhos, enfim, todas essas coisas que você foi apontando para a gente. Então, está sendo genial mesmo. É isso. Então, só para eu terminar, acho que a aula de hoje, que já está no horário, assim, a última dica que eu vou falar antes da gente apresentar amanhã, talvez eu repita isso amanhã, mas especificamente, é que, bem, análise é prática. A gente fala muito de teoria, a gente pode dar as coisas para vocês, mas, no final das contas, tem que praticar, senão não funciona. A coisa mais específica, e Tatiana está aí de prova, é que a gente acaba aprendendo a ver diferente. A gente acaba vendo as coisas com um outro tipo de olhar, uma forma um pouquinho diferente de ver essas coisas. Então, no momento que você tem um olhar mais atento, uma leitura mais atenta dessas coisas, vai começar a aparecer coisas específicas do material de vocês. Porque muitas vezes vocês querem comentar coisas, ou vocês pedem para eu falar, por exemplo, youtubers de política brasileira e tal, eu tenho algumas coisas para falar porque eu olhei sobre isso antes, eu tenho algumas ideias e tal, mas se você me mostrar coisas específicas, se eu não ver, vou ter muito pouco para falar. Então, é interessante de vocês que vocês vão para o material de vocês, o material que interessa a vocês, e assistam tendo o que eu falei hoje, o que eu falei ontem, um pouco em mente, para ver o que traz à tona. Porque boa parte da metodologia de análise textual é você ver e rever as coisas e ver o que vem para frente, qual é o sentido que traz. Porque, em última instância, é você que está servindo de piloto para análise. O que você sente, o que você entende, o que você vê, e aí você vai testando diversas vezes, vendo várias vezes, até que você tenha um pouco mais de certeza de como isso funciona. Então, o fato de você voltar várias vezes a esses vídeos, a esses textos, vai ajudar vocês a terem uma noção um pouco mais concreta desses pontos. Obrigado.